Eu estava ali, imóvel naquela cama fria de UTI. Meu corpo parecia pesar toneladas, mas minha mente estava completamente desperta, aprisionada dentro de um corpo que não respondia. Foi quando senti a mão da minha nora, Lorena, segurando algo próximo à minha cama. O cabo dos aparelhos que me mantinham viva. "Puxa a tomada agora, Daniel! A gente precisa dessa herança hoje!" A voz dela era um sussurro venenoso, urgente. Meu coração teria acelerado se pudesse. Meu filho, meu Daniel, estava ali. E ele hesitou. Ele hesitou, mas não gritou. Não a expulsou, não me defendeu. 3 dias depois, quando finalmente abri meus olhos e vi a cara de choque deles, naquele momento eu soube exatamente o que fazer. Fiz eles pagarem. Por cada segundo, por cada palavra, por cada instante daquela traição. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada por inteira. E acredite, você não vai querer perder nem um minuto do que aconteceu. Meu nome é Helena Carvalho. Tenho 68 anos e até 6 meses atrás eu achava que tinha a vida perfeita. Fui casada com Roberto por 42 anos. Ele faleceu há 3 anos, vítima de um câncer agressivo que o levou em 8 meses. A dor foi indescritível. Perdê-lo foi como perder metade de mim mesma. Mas eu tinha Daniel, meu único filho, minha razão de seguir em frente. Roberto nos deixou bem. Muito bem, na verdade. Ele tinha uma construtora de sucesso em São Paulo, que vendemos por uma quantia considerável. Além disso, tínhamos investimentos, 3 imóveis alugados, e a casa onde eu morava, uma mansão em Alphaville, avaliada em quase 5 milhões. Daniel sempre foi um bom menino, sensível, carinhoso, talvez até demais. Ele seguiu carreira como arquiteto, tinha seu próprio escritório, mas nunca foi tão ambicioso quanto o pai. Roberto sempre dizia que ele tinha talento, mas faltava garra. Eu sempre defendi meu filho. Dizia que ele tinha outras qualidades, e tinha mesmo, até Lorena entrar na vida dele. Eles se conheceram há 4 anos num evento de arquitetura. Lorena Garcia, 32 anos, cabelos pretos lisos e olhos calculistas disfarçados de doces. Ela trabalhava como decoradora de interiores, ou pelo menos era o que dizia. Desde o primeiro jantar, eu senti aquela sensação no estômago que toda mãe conhece quando algo não está certo. A forma como ela olhava para nossa casa, como fazia perguntas demais sobre a família, sobre os negócios que Roberto tinha deixado. "Mãe, você está sendo paranoica", Daniel me disse quando expressei minhas preocupações. "Lorena me ama. Ela é diferente das outras." Diferente ela era, isso eu não podia negar. O casamento aconteceu 2 anos atrás. Uma cerimônia cara que insistia em pagar numa fazenda em Campinas. Lorena queria tudo do mais luxuoso, vestido importado, flores raras, champanhe francês. Daniel estava nas nuvens e eu engoli minhas preocupações e sorri nas fotos. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar, sutilmente no início. Lorena começou a sugerir que Daniel merecia sua parte da herança adiantada. Para investir no escritório, ela dizia, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos: "Para vocês não dependerem da sogra. Eu não sou idiota." Ofereci ajudar Daniel com o escritório, inclusive me tornando sócia investidora. Mas Lorena recusou educadamente. "Ah, Helena, você já fez tanto por nós. Não queremos ser um peso. Como se meu próprio filho fosse um peso para mim." As visitas começaram a ficar mais espaçadas. Daniel sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho, Lorena não estava se sentindo bem, compromissos inadiáveis. Quando vinham jantar, Lorena passava o tempo todo no celular, ou fazendo comentários passivo-agressivos sobre como deve ser difícil morar sozinha numa casa tão grande. Tentei conversar com Daniel. "Filho, você está bem? Está feliz?" "Claro, mãe. Por que pergunta?"
Você parece diferente, distante. É só trabalho, mãe. Você se preocupa demais. Mas uma mãe sabe. Eu via as olheiras, a forma como ele olhava para Lorena com uma mistura de amor e submissão. 3 meses antes do acidente, tivemos o último jantar em família realmente significativo. Foi quando tudo começou a desmoronar de vez. Lorena estava radiante naquela noite, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ela trouxe uma garrafa de vinho caríssima e estava sendo excessivamente simpática. Helena, ela disse, me pegando de surpresa ao usar meu primeiro nome. Daniel e eu estávamos conversando. A gente queria ter uma conversa séria com você. Meu estômago apertou. Claro, querida, sobre o quê? Daniel evitou meu olhar. Lorena continuou. Bem, como você sabe, o escritório do Daniel está crescendo. Tivemos uma proposta incrível para expandir, abrir uma filial no Rio, mas precisamos de capital. Quanto? Perguntei direto ao ponto. 2 milhões. Quase cuspi o vinho. 2 milhões de reais? É um investimento seguro, mãe. Daniel finalmente falou, ainda sem me olhar nos olhos. Em 3 anos a gente triplica o valor. Daniel, isso é quase metade da sua herança. Por isso mesmo, Lorena se inclinou para frente. A gente pensou, se você pudesse adiantar a parte dele agora, seria perfeito. Inclusive temos os contratos prontos. É só assinar. Senti meu sangue gelar. Vocês já prepararam os contratos? Antes de falar comigo? É para agilizar, Helena. Oportunidades assim não esperam. Olhei para meu filho. Daniel, olha para mim. Ele finalmente me encarou. E o que vi me partiu o coração. Não havia convicção ali. Havia cansaço, resignação. Filho, você realmente quer isso? Antes que pudesse responder, Lorena interrompeu. Claro que ele quer, Helena. Somos uma família. Precisamos confiar uns nos outros. Família confia, eu disse lentamente. Mas família também não pressiona, não manipula. O rosto de Lorena se fechou. Manipular? Você está nos acusando de... Estou dizendo que preciso pensar. 2 milhões não são 2 reais. Preciso consultar meu advogado, meu contador, analisar esse investimento. Claro, Lorena disse, com um sorriso forçado. Entendemos perfeitamente. Mas quanto tempo você precisa? O tempo que for necessário. O jantar terminou tenso. Daniel mal disse tchau. Nos dias seguintes tentei ligar, mandar mensagens. Nada. Era como se meu filho tivesse desaparecido. Até que conversei com Beatriz, minha melhor amiga há 30 anos. Helena, preciso te contar uma coisa, ela disse durante nosso café semanal. Não queria te preocupar, mas vi Daniel e Lorena no shopping semana passada. E? Eles estavam brigando, bem alto. Consegui ouvir Lorena dizendo algo sobre sua mãe egoísta, que não larga o osso e quando ela morrer, finalmente vamos ter o que é nosso. Senti o mundo girar. Ela disse isso? Helena, acho que você deveria ter cuidado. Essa menina não é boa pessoa. Deveria ter dado mais atenção ao aviso de Beatriz. Mas achei que era só ganância. Ganância eu poderia lidar. Ganância eu entendia. O que eu não imaginava era até onde Lorena estava disposta a ir. 2 semanas depois daquela conversa, minha vida mudou completamente. Era uma terça-feira. Lembro que tinha acordado cedo para caminhar como sempre fazia. O dia estava lindo, céu azul sem nuvens. Tinha até pensado em ligar para Daniel, tentar mais uma vez uma aproximação. Voltei para casa por volta das 9h30 da manhã. Tomei banho, tomei café, estava respondendo e-mails quando escutei a campainha. Era Lorena. Helena, que bom te encontrar em casa, ela disse com um sorriso exagerado. Posso entrar? Preciso conversar com você. Meu primeiro instinto foi dizer não, mas ela era a esposa do meu filho. Abri a porta. Daniel está no carro? Perguntei olhando para a rua. Não, vim sozinha. Ele está no escritório.
Na verdade, é sobre ele que preciso falar. Fizemos café. Sentamos na varanda. Lorena estava nervosa, mexendo nas mãos. Helena, eu preciso me desculpar, ela começou. Sei que fui muito direta sobre o dinheiro. Não foi legal da minha parte pressionar você. Fiquei desconfiada. Lorena nunca tinha pedido desculpas por nada. Tudo bem, Lorena. Eu entendo que vocês têm ambições. Não é só isso, ela me interrompeu. A verdade é que tem algo que Daniel não te contou. Ele está com problemas financeiros. Sérios. Meu coração disparou. O quê? Que tipo de problemas? O escritório está falindo, Helena. Ele fez uns investimentos ruins, confiou em pessoas erradas. Estamos com dívidas de quase R$1 milhão. Senti o chão sumir. 1 milhão? Daniel nunca me contou isso. Ele tem vergonha. Você sabe como ele é. Sempre querendo provar que consegue sozinho. Lorena segurou minha mão. Helena, eu sei que começamos com o pé errado, mas eu amo seu filho. Estou desesperada vendo ele se destruir. Lágrimas começaram a escorrer no meu rosto. Por que ele não me contou? Orgulho. Medo de te decepcionar. Você sabe que ele sempre se comparou com o pai. Era verdade. Daniel sempre sentiu que nunca seria tão bem-sucedido quanto Roberto. Isso fazia sentido. Doía, mas fazia sentido. O que vocês precisam? Perguntei. Além dos 2 milhões para o investimento, precisaríamos de mais 1 milhão para quitar as dívidas. 3 milhões no total. 3 milhões. Praticamente toda a herança líquida de Daniel. Eu preciso ver os documentos. Preciso falar com Daniel. Claro, claro! Lorena estava empolgada agora. Que tal jantarmos amanhã? Os 3? Daniel vai trazer tudo. Concordei. Ela saiu sorrindo. Naquela noite, não consegui dormir. Algo não estava certo. Por que Daniel não tinha me contado? Por que precisava que a esposa viesse até minha casa? Na manhã seguinte, decidi investigar. Liguei para Carlos, meu contador, que também cuidava de algumas questões do escritório de Daniel. Carlos, preciso que você seja sincero comigo. O escritório do Daniel está com problemas financeiros? Houve uma pausa. Helena, o escritório está indo muito bem. Na verdade, Daniel fechou 3 contratos grandes nos últimos meses. Por que pergunta? Senti meu sangue gelar. Tem certeza? Absoluta. Inclusive, ele me pediu para aplicar os lucros em investimentos conservadores. Está construindo uma boa reserva. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Lorena tinha mentido. Mentido descaradamente. Olhando nos meus olhos, segurando minha mão. Mas por quê? Se Daniel estava bem financeiramente, por que ela precisava tanto do dinheiro? Decidi que precisava de mais informações. Liguei para Marcos, um investigador particular, velho amigo de Roberto. Marcos, preciso que você investigue alguém para mim, discretamente. Claro, Helena. Quem? Minha nora. Lorena Garcia Carvalho. Sua nora. Helena, está tudo bem? Só faça, por favor, e rápido. Ele prometeu ter resultados em alguns dias. O jantar seria na quinta. Eu tinha 48 horas. Foi quando tudo desmoronou. Na quarta-feira de manhã eu estava na cozinha preparando um chá quando senti uma tontura. Forte. A cozinha girou. Segurei na bancada, tentei respirar. A tontura passou, mas veio acompanhada de uma dor de cabeça terrível. Só estresse, pensei. Depois que resolver isso com Daniel, vai passar. Tomei um analgésico e tentei continuar meu dia, mas a dor só piorava. Por volta das 3 da tarde, decidi ir ao hospital. A dor estava insuportável e tinha começado a ter visão turva. Peguei minha bolsa, minhas chaves. Mal consegui chegar até a garagem. Assim que entrei no carro, a tontura voltou com força total. Lembro de ligar o carro, lembro de dar a ré e então blackout. Acordei, mas não realmente. Isso é difícil de explicar. Eu estava consciente, completamente consciente. Mas meu corpo era uma prisão. Não conseguia abrir os olhos.
Não conseguia mexer um dedo. Não conseguia falar. Era como estar presa entre a vida e a morte, ouvindo tudo, mas incapaz de reagir a nada. Os médicos chamam de síndrome do encarceramento. Exceto que, no meu caso, eles nem sabiam que eu estava consciente. Para todos os efeitos, eu estava em coma profundo. Depois descobri o que tinha acontecido. Sofri um AVC hemorrágico grave. A ambulância me encontrou desacordada dentro do carro, ainda na garagem. Um vizinho ouviu a batida e chamou socorro. Fiquei 3 dias completos naquele estado antes de Lorena tentar o que tentou. 3 dias ouvindo fragmentos de conversas, sentindo mãos me examinando, escutando o bip constante dos monitores. No primeiro dia, mal consegui processar onde estava. Aos poucos fui entendendo. Hospital, UTI, algo grave tinha acontecido. Tentei me mover. Nada. Tentei gritar. Nada. Era um terror indescritível. Então ouvi a voz de Daniel. Mãe, por favor, acorda. Eu preciso de você. Ele estava chorando. Senti ele segurar minha mão. Se pudesse chorar, teria inundado aquele quarto. Meu filho estava ali. Meu Daniel. Senhor Carvalho, uma voz feminina. Sua mãe sofreu um AVC hemorrágico severo. Teve sangramento no cérebro. Conseguimos estabilizar, mas o prognóstico ainda é incerto. Ela vai acordar? A voz de Daniel estava quebrada. É cedo para dizer. As próximas 72 horas são críticas. Ela pode acordar completamente recuperada, pode ter sequelas graves, ou precisamos nos preparar para todas as possibilidades. Silêncio. Então Daniel desabou em soluços. Senti meu coração se despedaçar. Se ao menos pudesse apertar a mão dele de volta. Daniel, vamos tomar um café. Você precisa comer alguma coisa. Lorena. Claro que ela estava ali. Não quero deixar ela sozinha. O médico disse que ela não sente nada, amor. Está em coma. Vamos, só meia hora. Eles saíram. E eu fiquei ali, presa no meu próprio corpo, gritando silenciosamente. O segundo dia foi pior. Comecei a entender a extensão do que estava acontecendo. Ouvi médicos falando sobre danos permanentes, qualidade de vida, decisões difíceis. Daniel voltou, ficou horas do meu lado. Falava comigo como se eu pudesse ouvir. E eu podia, Deus, como eu podia. Mãe, eu tenho tanta coisa para te dizer, tanta coisa que fiz errado. Ele estava chorando de novo. Você estava certa sobre tantas coisas. Eu deveria ter te ouvido mais. Deveria ter passado mais tempo contigo. Sim, filho, eu estou aqui. Estou ouvindo. Mas nada. Meu corpo era uma tumba silenciosa. Lorena entrou e saiu várias vezes durante aquele dia. Nunca ficava muito tempo. Sempre tinha uma desculpa. Precisava resolver algo, fazer ligações, buscar roupas para Daniel. Deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. No terceiro dia, as coisas mudaram. Era noite, devia ser por volta das 11 pelo movimento reduzido no corredor. A UTI ficava mais silenciosa nesse horário. Apenas os bips das máquinas e os passos ocasionais das enfermeiras. Ouvi passos se aproximando. 2 pares. Reconheci imediatamente. Daniel e Lorena. Mas havia algo diferente na atmosfera. Uma tensão. Daniel, para de ser covarde, Lorena sussurrou, mas o tom era afiado. Faz 3 dias. Olha para ela. Ela não vai acordar. Você não sabe disso? Os médicos disseram. Os médicos estão sendo otimistas porque é o trabalho deles. Mas você viu os exames? O cérebro dela está destruído. Meu sangue teria gelado se pudesse sentir meu corpo. Lorena, não fala assim. É minha mãe. E é nossa chance, Daniel. Nossa única chance. Chance? Do que você está falando? Houve uma pausa. Então Lorena falou e cada palavra foi como um punhal no meu peito. Se ela morrer agora, a herança é nossa. Toda. 3, 4 milhões, tudo.
Podemos pagar minhas dívidas, recomeçar, ser livres. Minhas dívidas. Ela tinha dito minhas dívidas. Lorena, que dívidas? Você disse que eram do escritório. Eu menti, ok? A voz dela estava impaciente agora. As dívidas são minhas, do cassino. Eu devo para pessoas perigosas, Daniel. Pessoas que não aceitam desculpas. Cassino? Cassino? Daniel soava chocado. Você apostou? Quanto? 2 milhões. Talvez um pouco mais. 2 milhões? Lorena, você está louca? Abaixa a voz. E não estou louca. Tive alguns problemas, mas eu ia recuperar. Ia ganhar de volta. Só que eles querem o dinheiro agora, Daniel. Agora. E se eu não pagar em 2 semanas, eles vão me machucar. Vão machucar você. Silêncio. Consegui sentir o choque de Daniel. Por isso você queria o dinheiro da mãe. Era a única solução. Mas ela ficou desconfiada e ia investigar. Eu tentei, Daniel. Tentei fazer do jeito certo. Mas agora... Lorena parou. Agora o quê? Agora a vida te deu uma solução. Ela está morrendo de qualquer forma. Os médicos disseram que pode não acordar nunca. E se acordar, vai ser um vegetal. Você quer que sua mãe viva assim? Presa numa cama, sem reconhecer ninguém? Lorena, você está sugerindo que... Estou sugerindo que a gente deixe a natureza seguir seu curso. Esses aparelhos, ouvi ela batendo em algo, são a única coisa mantendo ela viva. Se desligarmos, é pacífico. Ela nem vai sentir. Já está praticamente morta. Você está falando de matar minha mãe. Estou falando de liberdade. Para ela, para nós. Daniel, pensa. Ela não vai mais sofrer. E nós podemos pagar as dívidas, viver nossas vidas. É uma solução para todo mundo. Quis gritar. Quis pular daquela cama e estrangular aquela víbora. Mas não podia fazer nada além de ouvir. Eu não consigo, Lorena. É minha mãe. Então você prefere que eles me matem? É isso? Você me ama ou não? Claro que te amo, mas... Mais nada. Se você me amasse de verdade, faria isso. Por mim. Por nós. A voz dela ficou melosa, manipuladora. Daniel, meu amor, eu sei que é difícil. Mas às vezes o amor significa tomar decisões difíceis. Sua mãe viveu uma vida longa e feliz. Está na hora de você pensar na sua vida. Na nossa vida. Mais silêncio. Longo demais. Quanto tempo a gente tem antes de uma enfermeira passar? Daniel finalmente perguntou. Não, filho, não. Uns 15 minutos. Acabei de ver a escala. Elas fazem rondas a cada meia hora. E se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir. Pessoas em coma morrem o tempo todo, Daniel. É natural. Só vai parecer que o coração dela parou. Eles nem vão desconfiar. Eu não sei se consigo. Eu faço, então. Você só fica na porta, vê se alguém vem. Rápido, antes que você mude de ideia. Senti ela se aproximar da minha cama. Senti uma mão, a mão dela, tocando meu braço, descendo até onde os cabos estavam conectados. Qual devo desligar primeiro? Ela sussurrou. Lorena, espera! Não há tempo para esperar. É agora ou nunca. Senti ela puxando algo. Um cabo, depois outro. Alarmes começaram a disparar. Altos, urgentes. Merda, merda! Lorena gritou. Eu achei que ia ser silencioso. Passos correndo, muitos passos. O que aconteceu aqui? Uma voz feminina. Autoridade. Uma enfermeira. Eu não sei. Lorena mentiu com perfeição. Eu estava segurando a mão dela e de repente os alarmes começaram. Saiam, agora! Precisamos estabilizar ela. Vi minha chance. Se os alarmes estavam tocando, significava que meu corpo estava reagindo. Talvez eu conseguisse dar algum sinal. Concentrei toda a minha energia, cada pedaço de força que tinha. Tentei mover qualquer coisa, um dedo, uma pálpebra, nada. Mas então senti algo. Meu dedo mindinho da mão direita mexeu. Tinha certeza que mexeu. Doutora, olha! A enfermeira gritou. Ela moveu o dedo. Tem certeza? Absoluta.
O dedo mindinho direito. Ela mexeu. Movimentação intensa ao meu redor. Luzes na minha cara. Pessoas gritando comandos médicos. Aumenta a dosagem. Verificar sinais vitais. Ela está voltando. E então escuridão. Real, completa. Primeiro CTA. 35 minutos. Você consegue imaginar o terror de ouvir sua própria nora planejando sua morte? De descobrir que seu filho, sua única família, estava considerando deixar você morrer? O que aconteceu depois que eles tentaram me matar foi quando eu decidi que misericórdia não era mais uma opção. Se você quer saber como eu acordei, como confrontei meu filho e minha nora, e qual foi a vingança que preparei para eles, você precisa se inscrever agora mesmo. Ativa o sininho, deixa seu like, porque a partir de agora, essa história vai ficar ainda mais intensa. E eu prometo, a justiça que essas duas cobras receberam foi perfeita. Continua. Não sei quanto tempo se passou. Pode ter sido horas, pode ter sido dias. O tempo não tinha significado naquele limbo. Mas aos poucos comecei a sentir algo diferente. Formigamento. Nos dedos primeiro, depois nos braços. Meus músculos estavam respondendo. Tentei abrir os olhos. Pesado, tão pesado, como se tivesse pesos em cada pálpebra. Mas consegui. Só uma fresta no começo. Luz. Brilhante demais. Doía. Doutora, ela está abrindo os olhos. Confusão ao meu redor. Vozes, pessoas correndo. Senhora Carvalho? Helena? Consegue me ouvir? Tentei falar. Minha boca estava seca, língua pesada. Consegui apenas um gemido. Está tudo bem, não force. Você está no hospital. Sofreu um AVC, mas está se recuperando. Pisca uma vez se consegue me entender. Pisquei. Perfeito. Isso é excelente. Vou precisar que fique calma enquanto fazemos alguns testes, ok? Os testes foram intermináveis. Luzes na minha cara. Perguntas que só conseguia responder com piscadas ou gemidos. Aos poucos, fui recuperando mais controle. Consegui mexer os dedos intencionalmente, depois a mão toda, depois os braços. É um milagre, eu ouvi uma médica dizendo. Com o tamanho do AVC que ela teve, não esperávamos uma recuperação tão rápida. Quando posso falar com ela? Era a voz de Daniel. Ele parecia exausto. Logo, deixa a gente terminar os exames. Passaram-se mais algumas horas antes de eu estar finalmente estável. E antes que pudessem avisar Daniel, pedi para falar com a médica, sozinha. Doutora, minha voz saiu arranhada, fraca. Preciso falar com você, sozinha. A doutora Fernanda era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos atentos. Ela se sentou ao lado da minha cama. Claro, Helena, o que precisa? Eu ouvi tudo. As palavras saíam com dificuldade. Ouviu? Durante o coma? Sim, eu estava consciente, presa, mas consciente. Os olhos dela se arregalaram. Você teve síndrome do encarceramento? Assenti, as lágrimas começando a cair. 3 dias ouvi tudo. E na terceira noite, minha nora e meu filho, eles tentaram me matar. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Helena, isso é. Você tem certeza do que ouviu? O silêncio no quarto era ensurdecedor. A doutora Fernanda ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se eu estava lúcida ou delirando. Helena, isso é uma acusação muito grave, ela disse com cuidado. Você tem certeza do que ouviu? Engoli em seco. Minha garganta ainda ardia. Minha voz saía fraca, mas firme. Tenho. Cada palavra, cada pausa, cada silêncio. Ela respirou fundo e fechou a porta do quarto com cuidado, como quem sabe que o que viria a seguir mudaria tudo. Me conte desde o começo, pediu, puxando uma cadeira e se sentando ao meu lado. E então eu contei. Contei sobre a voz de Lorena, fria, calculada. Sobre o modo como ela falava da minha morte como se estivesse escolhendo um móvel novo para a sala.
Contei sobre Daniel, sobre a hesitação dele. Aquela hesitação que doeu mais do que qualquer outra coisa. Quando terminei, a doutora estava pálida. Isso explica a queda súbita dos seus sinais vitais naquela noite, ela murmurou. Os alarmes não dispararam sozinhos. Eu sei, respondi. Ela puxou os cabos. A doutora passou a mão no rosto, visivelmente abalada. Helena, isso precisa ser comunicado imediatamente à direção do hospital e à polícia. Segurei o braço dela com dificuldade. Ainda não. Ela me olhou surpresa. Como assim ainda não? Tentaram te matar. Eu sei, mas se a polícia entrar agora, eles vão saber que eu ouvi tudo. E se eles souberem disso, vão se defender. Vão mentir. Vão apagar rastros. Respirei fundo. Eu esperei 3 dias presa dentro do meu corpo. Posso esperar mais um pouco. Ela hesitou. Você está pedindo que eu esconda uma tentativa de homicídio? Estou pedindo que me dê tempo, respondi. Tempo para ficar forte. Tempo para pensar. Tempo para reunir provas. Depois disso, eu mesma faço questão de que a verdade venha à tona. A doutora ficou em silêncio por longos segundos. Vou registrar no prontuário que você relatou lembranças auditivas durante o coma, disse por fim. Nada além disso por enquanto. Mas, Helena, se algo mais acontecer, eu não vou hesitar. Nem eu, respondi. Ela assentiu e saiu. Minutos depois, Daniel entrou no quarto. Quando o vi, algo dentro de mim se partiu de vez. Ele parecia menor, encolhido. O menino que eu criei, agora um homem cansado com culpa nos olhos. Mãe! Ele sussurrou, se aproximando da cama. Graças a Deus você acordou. Ele segurou minha mão com força. Estava tremendo. Eu achei que tinha te perdido. Olhei para ele. De verdade. Pela primeira vez desde que acordei. E percebi algo que antes eu não queria enxergar. Daniel não era mau. Daniel era fraco. Filho, minha voz saiu baixa. Você ficou aqui comigo todos esses dias? Fiquei, ele respondeu rápido demais. Quase o tempo todo. Quase. E a Lorena? Perguntei. Ele desviou o olhar. Ela foi em casa tomar banho. Estava muito nervosa. Claro que estava. Daniel, continuei, escolhendo cada palavra. Preciso te fazer uma pergunta. E quero que você me responda olhando nos meus olhos. Ele respirou fundo e me encarou. Você me ama? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Claro que amo, mãe. Nunca duvide disso. Segurei a mão dele com a pouca força que tinha. Então me promete uma coisa. O que você quiser. Não tome nenhuma decisão por mim. Nunca mais. Ele assentiu confuso. Eu prometo. Naquele momento eu soube. Ele não fazia ideia do que eu realmente sabia. E Lorena também não. Quando Daniel saiu, pedi à enfermeira meu celular. Entre mensagens e chamadas perdidas, havia uma que fez meu coração acelerar. Marcos, o investigador particular que eu tinha contratado antes do AVC. Mensagem curta, direta. Helena, encontrei coisas muito sérias sobre sua nora. Precisamos conversar. Fechei os olhos. Lorena achava que eu estava fraca. Daniel achava que eu estava vulnerável. Mas eles cometeram o maior erro de todos. Me subestimaram. E enquanto meu corpo se recuperava lentamente naquela cama de hospital, minha mente já estava em movimento, planejando, lembrando, anotando cada detalhe. Porque aquela mulher tentou me matar. E eu não pretendia apenas sobreviver. Eu pretendia fazer justiça. Esperei a madrugada chegar para ligar para Marcos. Hospitais à noite têm um silêncio diferente. Não é paz, é suspensão. Como se a vida estivesse segurando a respiração. As luzes do corredor eram fracas, azuladas, e o som distante de um carrinho de metal passando parecia ecoar dentro da minha cabeça. Disquei o número com dedos ainda trêmulos. Helena,
A voz dele saiu baixa, cautelosa. Graças a Deus, quando soube do AVC... Marcos, interrompi. Eu preciso que você seja direto. O que você descobriu sobre a Lorena? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um daqueles silêncios que já dizem tudo. Helena, sua nora não é quem diz ser. Fechei os olhos. Explique. O nome verdadeiro dela não é Lorena Garcia Carvalho, ele começou. É Lorena Andrade Garcia. Ela mudou legalmente de sobrenome 5 anos atrás. Por quê? Para apagar rastros. Meu estômago se revirou. Marcos respirou fundo antes de continuar. Ela tem um histórico, um padrão. Homens bem-sucedidos, geralmente mais velhos ou emocionalmente frágeis. Ela se aproxima, se mostra encantadora, vira indispensável e depois começa a drenar. Quanto? Perguntei. Consegui confirmar 3 antes do Daniel. 3. E o que aconteceu com eles? Um perdeu quase tudo e faliu. Outro entrou em depressão profunda. O terceiro... Ele hesitou. Se matou. Senti um frio subir pela espinha. Ela deixou uma carta? Perguntei quase num sussurro. Deixou. Falava de vergonha, de ter sido enganado por alguém em quem confiava cegamente. Meu Deus! Ela roubou dinheiro? Perguntei. Legalmente não. Sempre fez parecer consensual. Transferências voluntárias, investimentos mal explicados, contas conjuntas. Ela é inteligente, Helena, muito. Abri os olhos e encarei o teto branco do quarto. E o cassino? Perguntei. Ela falou em dívidas. Isso é verdade, respondeu Marcos. Ela é viciada em jogos. Cassinos clandestinos, apostas online, pôquer de alto valor. Perde muito mais do que ganha. Deve para agiotas, gente perigosa. Então não era exagero, era pior. Você tem provas? Perguntei. Tenho documentos, registros bancários, prints, nomes. Mas o mais importante... Ele fez uma pausa. Ela já está sendo procurada. Não oficialmente, mas tem gente atrás dela. Meu coração acelerou. Daniel corre perigo? Perguntei. Corre! E você correu mais ainda. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Marcos, falei por fim. Você confia em mim? Claro. Então faça exatamente o que eu vou te pedir. Nada além disso. Ele concordou. Continue investigando, mas com cuidado. Quero tudo documentado. Cada passo dela, cada ligação, cada movimento. Helena, isso é perigoso. Eu sei, respondi, mas agora é pessoal. Desliguei e fiquei ali, sozinha, absorvendo tudo. Lorena não tinha apenas entrado na vida do meu filho por acaso. Ela tinha escolhido. E Daniel? Daniel tinha sido a presa perfeita. No dia seguinte, Lorena apareceu no hospital. Entrou no quarto com os olhos vermelhos, rosto abatido, a performance perfeita de nora preocupada. Helena, ela disse segurando minha mão, que susto você nos deu? Nos. Olhei para ela com atenção. Pela primeira vez sem a lente da boa vontade, sem o esforço de agradar. Era tudo atuação. Eu quase morri, respondi, observando cada microexpressão. Ela engoliu em seco. Graças a Deus você é forte, disse sorrindo. Sempre foi. Aproximei meu rosto do dela o quanto consegui. Lorena, falei baixo. Você ficou com medo quando os alarmes tocaram naquela noite? Por um segundo. Um único segundo. Ela congelou. Como assim? Gaguejou. Eu nem estava aqui quando... Estava, interrompi. Eu lembro da sua voz. Ela riu nervosa. Helena, você estava em coma. Os médicos disseram que... Eu ouvi você. Cortei de novo. Ouvi tudo. O sorriso dela morreu. O quarto ficou pesado. O ar parecia espesso. Você está confusa, ela disse finalmente. Esses AVCs fazem a gente imaginar coisas. Olhei bem nos olhos dela. Não, eles fazem a gente enxergar com clareza. Ela se levantou rápido demais.
Acho melhor você descansar, disse, ajeitando a bolsa. Daniel vem mais tarde. Quando saiu, eu sabia. Ela estava apavorada. Naquela tarde, pedi para falar com meu advogado. E naquela noite, sozinha no quarto, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não iria confrontar Daniel ainda. Não iria gritar, não iria acusar, eu iria observar. Porque às vezes a melhor justiça não é a que vem rápido, é a que vem completa. E enquanto eles achavam que eu estava fraca, confusa, agradecida por estar viva, eu estava apenas começando. Depois que Lorena saiu do quarto, fiquei olhando para a porta fechada por um bom tempo. Não senti raiva. Isso foi o que mais me assustou. Raiva cega. E eu precisava enxergar. Pedi à enfermeira que fechasse as cortinas. Queria silêncio. Queria pensar. Meu corpo ainda doía, mas minha mente estava mais desperta do que em anos. Percebi algo com clareza cruel. Eu tinha passado tempo demais sendo gentil. Gentil com uma mulher que nunca me respeitou. Gentil com um filho que se acostumou a decidir por mim. Gentil demais com a própria vida. Na manhã seguinte, Daniel chegou cedo. Trazia flores. Sempre flores quando se sentia culpado. Mãe, você dormiu bem? Perguntou, tentando sorrir. Dormi, respondi. E pensei. Ele se sentou ao meu lado. Sobre o quê? Sobre você, respondi. Sobre nós. Ele ficou tenso. Daniel, continuei com voz mansa. Você se lembra de quando era pequeno e tinha medo de errar? Ele riu de leve. Eu tinha medo de tudo. E o que eu te dizia? Ele pensou por um instante. Que errar faz parte. Que o importante era assumir. Assenti. Isso ainda vale, falei. Ele franziu a testa. Mãe, se isso for sobre a Lorena... Não é, menti. É sobre você. Ele relaxou um pouco. Filho, eu não vou viver para sempre, continuei. E você precisa aprender a se sustentar, em todos os sentidos. Eu trabalho, ele respondeu rápido demais. Você sabe disso. Trabalha, concordei. Mas vive como se alguém sempre fosse resolver. Ele abaixou os olhos. Eu não te criei assim, completei. Silêncio. Você está dizendo que eu sou fraco? Ele perguntou magoado. Olhei para ele com carinho verdadeiro. Estou dizendo que você pode ser forte, mas precisa querer. Ele respirou fundo. Lorena diz que você nunca confiou nela. Soltou quase como acusação. Inclinei a cabeça. Lorena diz muitas coisas, respondi. Você já percebeu isso? Ele não respondeu. Mãe, começou hesitante. Ela está nervosa. Disse que você a acusou de algo grave. Eu fiz perguntas, corrigi. Perguntar não é acusar. Ela acha que você não gosta dela. Sorri triste. Daniel, gostar não é o mesmo que confiar. Ele ficou em silêncio. Naquele momento vi algo mudar dentro dele. Não era ruptura. Era dúvida. E dúvida é a primeira rachadura. Quando ele saiu, liguei para meu advogado, Augusto. Um homem sério, meticuloso. Conhecia minha vida financeira melhor do que muitos da família. Helena, ele disse. Recebi sua mensagem. Fico feliz que esteja para acordada. Augusto, respondi. Quero saber exatamente o que está no nome do Daniel. Houve uma pausa. Você tem certeza de que quer entrar por esse caminho agora? Tenho. Ele suspirou. Formalmente no nome dele há 2 imóveis, um carro de luxo e participação em um fundo que você criou há anos. Fechei os olhos. E informalmente? Perguntei. Há procurações, ele disse com cuidado. Assinadas enquanto você estava hospitalizada. Meu coração apertou. Procurações para quê? Movimentações financeiras, venda, transferência. Abri os olhos devagar. Quem assinou? Você, respondeu. Ou alguém com acesso à sua assinatura. Senti o ar sumir. Lorena esteve aqui com documentos? Perguntei. Sim, respondeu ele. Disse que era tudo para sua proteção. Proteção.
Augusto, falei com calma, eu quero cópia de tudo, hoje. Helena, ele hesitou. Se isso for fraude... Eu sei, interrompi. Mas eu preciso enxergar antes de agir. Desliguei. Naquele dia, comecei algo que nunca tinha feito antes. Anotei tudo. Horários, frases, mudanças de comportamento. Lorena passou a me visitar menos. Daniel, mais silencioso. As ligações deles aconteciam longe de mim. Uma noite, enquanto fingia dormir, ouvi Daniel no corredor. Ela está estranha, ele dizia ao telefone. Muito lúcida. Lúcida. Sorri por dentro. Lorena respondeu algo que não ouvi, mas Daniel falou em seguida. Não dá para fazer nada agora. Ela está observando. Aquilo confirmou tudo. Eu não precisava correr. Eles é que estavam com pressa. E quem tem pressa, erra. Na madrugada liguei novamente para Marcos. Ela está com medo, eu disse. Eu sei, ele respondeu. Ela começou a apagar rastros. Deixe, falei. Quanto mais ela apaga, mais revela. Fechei os olhos. Eu não era mais a mãe que pedia explicações, nem a sogra que tentava agradar. Eu estava me tornando algo que eles não esperavam. Paciente, atenta e perigosamente calma. A casa não era mais minha. A verdade não veio como um grito, veio como um papel. Um envelope pardo, simples, deixado discretamente sobre a mesa do quarto do hospital. Não tinha remetente. Só meu nome escrito à mão, com uma letra que eu reconheceria em qualquer lugar. Augusto. Esperei ficar sozinha para abrir. Dentro, cópias. Muitas. Organizadas demais para serem coincidência. Escritura. Contrato de compra e venda. Transferência bancária. Meu nome aparecia ali, mas não era minha decisão. Li uma vez, depois outra, depois mais uma com os olhos ardendo. A casa onde criei meu filho, onde enterrei meu marido, onde cada canto tinha uma memória. Vendida, enquanto eu estava em coma. Não chorei. Isso veio depois. O primeiro sentimento foi algo mais perigoso. Clareza. Daniel não tinha apenas permitido. Ele tinha participado. Respirei fundo, sentindo o peso da traição se acomodar devagar dentro de mim, como algo que não precisava mais ser negado. Naquela tarde, quando ele entrou no quarto, eu já sabia tudo. Mãe, disse ele tentando sorrir. O médico falou que sua recuperação está indo melhor do que o esperado. Está, respondi. Quando a gente quer viver, o corpo acompanha. Ele se sentou. Mãe, precisamos conversar sobre algumas mudanças. Inclinei a cabeça. Que tipo de mudanças? Ele engoliu em seco. Coisas práticas. Temporárias. Temporárias. Como a casa? Perguntei com voz neutra. O rosto dele empalideceu. Você sabe? Eu sei, respondi. Quero ouvir da sua boca. Ele passou a mão pelos cabelos nervoso. Mãe, foi pelo seu bem. A casa era grande demais, cheia de lembranças, manutenção cara. A Lorena achou que... Daniel, interrompi. Quando foi assinado? Ele hesitou. 3 semanas atrás. 3 semanas. Eu estava viva, falei baixo, ainda que inconsciente. Ele começou a chorar. Eu achei que você não voltaria, confessou. E ela disse que era melhor resolver tudo antes que desse problema. Ela disse. Sempre ela. E o dinheiro? Perguntei. Está aplicado, respondeu rápido demais. Seguro? Olhei bem para ele. Você confia nela mais do que em mim? Ele não respondeu. O silêncio respondeu por ele. Naquele instante, algo se quebrou definitivamente, mas algo também nasceu. Eu não era mais apenas mãe. Eu era uma mulher que tinha sido passada para trás, e isso muda tudo. Naquela noite, pedi alta hospitalar antecipada. Lorena apareceu alarmada. Mas os médicos já falaram comigo, menti. Vou me recuperar melhor em casa. Qual casa? Ela deixou escapar, rápido demais. Sorri pela primeira vez.
Boa pergunta, respondi. Ela percebeu o erro tarde demais. Nos dias seguintes, fiquei hospedada em um apartamento discreto, antigo, que eu mantinha alugado havia anos. Lorena não sabia da existência dele. Daniel também não. Silêncio é poder, quando ninguém sabe onde você está. Marcos me encontrou lá. Ela movimentou parte do dinheiro da venda, ele disse, espalhando documentos sobre a mesa. Tentou mascarar como investimento. Quanto ela pegou? Perguntei. Mais do que devia, respondeu. E deixou rastro. Assenti. Ela vai tentar fugir, eu disse. Sim, confirmou. Mas antes disso, ela vai tentar algo. Sorri cansada. Ela já tentou. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de Daniel. Mãe, a Lorena está desesperada. Diz que você está armando algo. Estou me protegendo, respondi. Ela quer conversar. Eu também, falei. Mas no momento certo. Desliguei. Pela primeira vez não senti culpa. Eles mexeram com a coisa errada. Uma mulher que perdeu tudo, menos a lucidez. E Lorena ainda não entendia. A casa podia não ser mais minha. Mas o jogo agora era. A pressa de quem está devendo. Lorena sempre foi boa em esconder o desespero. Mas há um ponto em que até os mais calculistas começam a falhar. E eu sabia reconhecer esse ponto porque já o tinha visto antes, em pessoas que perderam o controle da própria história. Marcos chegou cedo naquela manhã. Não trouxe café, não fez comentários. Quando ele ficava assim, era porque as notícias eram sérias. Ela está sendo pressionada, disse, colocando o celular sobre a mesa. Muito mais do que imaginávamos. Quem? Perguntei, embora já soubesse. 2 grupos diferentes. Um deles não costuma esperar. Olhei pela janela. O dia estava claro demais para aquela conversa. Ela está usando o dinheiro da venda da casa? Perguntei. Usou. Quase tudo. Fechei os olhos por um instante. Então ela não vendeu a casa por estratégia, murmurei. Vendeu por necessidade. Exatamente, confirmou Marcos. E quando esse dinheiro acabar, ela vai tentar algo maior. Assenti devagar. Daniel, eu disse. Ela vai usar o Daniel. Como se tivesse sido chamado, meu telefone tocou. Era ele. Mãe, você pode me encontrar hoje? A voz dele estava quebrada. Não era raiva, era confusão. Posso, respondi. Onde? Naquele café antigo perto do centro. Você lembra? Lembrava. Eu lembrava de tudo. Quando cheguei, Daniel já estava lá. Não trazia flores dessa vez. Não trazia desculpas prontas. Apenas olheiras profundas e as mãos inquietas. Ela está com medo, ele começou sem rodeios. Disse que você quer destruir a vida dela. Sorri de leve. E você acredita nisso? Ele hesitou. Eu não sei mais no que acreditar, confessou. Ela chora. Diz que vocês nunca aceitaram ela, que tudo o que fez foi por mim. E você? Perguntei. O que você sente? Ele passou a mão no rosto. Sinto que algo está errado, que eu perdi o controle. Inclinei-me um pouco para a frente. Daniel, falei com calma. Você lembra quando era criança e quebrava algo em casa? Lembro. O que eu fazia? Você não gritava, respondeu. Mandava a gente sentar e conversar. Então sente, pedi apontando para a cadeira. E escuta. Ele sentou. Eu não vou falar mal da Lorena, continuei. Nem vou te pedir para escolher lados. Só vou te mostrar fatos. Deslizei um envelope pela mesa. Leia quando estiver pronto. Ele olhou o envelope como se fosse algo perigoso. O que é isso? Documentos, respondi. Da venda da casa, das contas, das procurações. Ele empurrou o envelope de volta. Eu não posso. Pode corrigir. E precisa. Ele respirou fundo e abriu. À medida que lia, o rosto dele mudava. Não era surpresa completa, era confirmação. Ela disse que você autorizou, murmurou. E você nunca estranhou? Perguntei. Ele não respondeu.
Daniel, falei com firmeza suave. Quando alguém te afasta da sua mãe, dos seus amigos, da sua própria história, isso não é amor, é controle. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu só queria que desse certo, sussurrou. Eu sei, respondi, mas dar certo não pode custar tudo. Naquela noite, Lorena perdeu algo importante, o domínio absoluto. Ela percebeu. Passou a me ligar, mensagens longas, vozes chorosas, depois ameaças veladas. Você não sabe com quem está mexendo, disse numa delas. Sorri ao ouvir. Sei exatamente, respondi. Com alguém que está ficando sem opções. Ela desligou. 2 dias depois, Marcos confirmou. Ela tentou sacar uma quantia alta. O banco bloqueou. Seu advogado foi mais rápido. Assenti. Ela vai errar, eu disse. Agora é só esperar. E o erro veio na forma mais comum de todas. Ela confiou demais. Tentou usar um nome antigo, uma conta esquecida, um contato errado, e deixou prova. Quando recebi a mensagem de Marcos naquela madrugada, não senti alívio. Senti algo mais sólido. Encerramento. Temos o suficiente, ele escreveu. Agora é só escolher o momento. Olhei para o telefone e depois para a noite silenciosa ao redor. O jogo estava virando. E Lorena ainda achava que estava jogando sozinha. Eu estava imóvel naquela cama fria de UTI. Meu corpo parecia pesar toneladas, mas minha mente estava completamente desperta, aprisionada dentro de um corpo que não respondia. Foi quando senti a mão da minha nora, Lorena, segurando algo próximo à minha cama, o cabo dos aparelhos que me mantinham viva. Puxa a tomada agora, Daniel. A gente precisa dessa herança hoje. A voz dela era um sussurro venenoso, urgente. Meu coração teria acelerado se pudesse. Meu filho, meu Daniel, estava ali. E ele hesitou. Deus, ele hesitou, mas não gritou. Não a expulsou. Não me defendeu. 3 dias depois, quando finalmente abri meus olhos e vi a cara de choque deles, naquele momento eu soube exatamente o que fazer. Fiz eles pagarem. Por cada segundo, por cada palavra, por cada instante daquela traição. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada por inteira. E acredite, você não vai querer perder nenhum minuto do que aconteceu. O despertar da loba. A recuperação no hospital foi um jogo de xadrez. Eu fingia uma confusão que não sentia. Deixava minha fala sair um pouco mais arrastada, meus movimentos um pouco mais desajeitados. Queria que eles acreditassem que o AVC tinha levado parte da minha agudeza mental. Queria que Lorena se sentisse segura na sua arrogância. No dia da alta, o sol brilhava intensamente, mas eu sentia um frio glacial na alma. Daniel veio me buscar. Ele estava nervoso, as mãos suando no volante do SUV que eu mesma havia ajudado a pagar. Mãe, a Lorena preparou tudo em casa. Contratamos uma enfermeira para o período da manhã. Ele disse sem me olhar nos olhos. Que bom, filho. Eu só quero descansar. Respondi, forçando uma fragilidade que me enojava. Chegar em Alphaville foi como entrar em território inimigo. Aquela mansão, construída com o suor de Roberto e o meu esforço, agora parecia um mausoléu. Lorena estava na porta usando um vestido branco imaculado, a imagem da nora dedicada. Helena, bem-vinda ao seu lar. Ela me abraçou. Senti o perfume dela, doce e sufocante, o cheiro da mulher que dias antes tentou desligar meu suporte de vida. Obrigada, Lorena. Você é um anjo, sussurrei. Ela sorriu e eu vi o brilho da vitória nos olhos dela. Ela achava que eu era um vegetal funcional, uma conta bancária com batimentos cardíacos. A primeira peça do tabuleiro. Nas semanas seguintes, eu me tornei uma observadora silenciosa. Enquanto fingia dormir durante as tardes, eu ouvia. A casa tinha ecos e Lorena não se preocupava mais em esconder o tom de voz.
Ouvi discussões sobre dívidas de jogo. Ouvi Lorena pressionando Daniel para vender um dos apartamentos alugados. Sua mãe não precisa mais disso, Daniel. Ela mal sabe onde está. Assina por ela, você tem a procuração. Mas o que ela não sabia é que antes de sair do hospital, eu tinha revogado aquela procuração em segredo. Meu advogado, Dr. Maurício, um velho amigo de Roberto, veio me visitar sob o pretexto de ser uma visita social. Em 30 minutos, eu o instruí a blindar cada centavo. Naquela noite, recebi um envelope de Marcos, o investigador. Ele o deixou na caixa de correio e eu pedi à enfermeira, que eu já tinha descoberto ser uma moça honesta precisando de dinheiro, para pegar para mim, sem dizer a Daniel. As fotos eram estarrecedoras. Lorena em cassinos clandestinos na zona sul de São Paulo. Lorena encontrando-se com um homem de aparência perigosa em estacionamentos desertos. E, o mais chocante, registros de um casamento anterior nunca anulado em outro estado. Lorena era uma bígama, uma golpista profissional. O jantar do veneno. Decidi que era hora de começar a pressionar. Durante o jantar, onde apenas o som dos talheres contra a porcelana quebrava o silêncio, eu olhei para Lorena. Lorena, querida, tive um sonho estranho hoje. Comecei, minha voz soando propositalmente trêmula. Um sonho, Helena? Ela perguntou sem tirar os olhos do celular. Sim, eu sonhei que estava em um lugar muito escuro e ouvi você falando sobre tomadas, sobre herança. Daniel estava lá também. Ele parecia muito triste. O garfo de Daniel caiu no prato com um estrondo metálico. O rosto de Lorena empalideceu por um milésimo de segundo antes de ela recuperar a máscara. Credo, Helena! Que delírio! Ela riu, uma risada seca. Os remédios devem estar afetando sua cabeça. Daniel, eu falei que a dosagem estava alta. Deve ser isso, eu disse, voltando a comer minha sopa calmamente. Mas o sonho era tão real! Parecia que eu estava acordada. Daniel se levantou da mesa, incapaz de me encarar. Vou para o escritório. Tenho muito trabalho, ele disse, saindo quase correndo. Eu sabia que tinha plantado a semente do pânico. Agora eu precisava que ela florescesse. A visita inesperada. 2 dias depois, aproveitei que Daniel e Lorena tinham saído para um evento de caridade, que Marcos me confirmou ser mais uma rodada de apostas. E liguei para o único contato que Lorena temia, embora ainda não soubesse. O homem das fotos, o agiota a quem ela devia 2 milhões. Não liguei como Helena. Liguei como uma amiga preocupada, usando um chip descartável. Se você quer o dinheiro que a Lorena te deve, ela está morando em Alphaville, mansão 42. Ela tem joias no cofre que valem mais do que a dívida. E o marido dela está prestes a receber uma herança gorda. Não deixe ela fugir de novo. Eu estava jogando com fogo, eu sabia. Mas para queimar um ninho de cobras, você precisa de um incêndio. Quando eles voltaram horas depois, Lorena estava radiante. Tinha ganho algumas rodadas, provavelmente. Ela entrou no meu quarto para checar se eu estava bem. Ainda acordada, sogrinha? Pensando na vida, Lorena? Sabe, decidi que vou vender a casa. Ela parou no meio do quarto. Vender? Por que faria isso? É muito grande. Vou doar o dinheiro para uma instituição de caridade. Roberto sempre quis ajudar crianças carentes. Vou assinar os papéis amanhã. A máscara de Lorena caiu. A fúria que emanou dela era palpável. Você não vai fazer nada disso. Você está senil, Helena. Daniel nunca vai permitir. Daniel não tem mais poder sobre minhas contas, querida. Eu revoguei a procuração. O silêncio que se seguiu foi o mais gratificante da minha vida. Eu vi o cálculo mental dela, o desespero, o ódio. Você acha que é esperta, não é? Ela se aproximou da cama, o rosto a centímetros do meu. Você devia ter morrido naquela UTI. Teria sido mais fácil. Mas eu não morri. Sorri para ela.
um sorriso que mostrava todos os meus dentes. E agora, o jogo virou. Eu não sabia que, naquela mesma noite, o agiota bateria na porta de serviço. E eu não sabia que Daniel estava ouvindo atrás da porta do quarto. A verdadeira queda estava apenas começando. A noite, em Alphaville, nunca pareceu tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão carregada de ruídos invisíveis quanto naquela quarta-feira. Eu estava sentada na poltrona de veludo do meu quarto, com as luzes apagadas, observando o reflexo da lua no vidro da janela. O peso do meu corpo já não era mais o mesmo de semanas atrás. A fisioterapia intensa que eu fazia às escondidas, quando Daniel e Lorena saíam, estava surtindo um efeito milagroso. Eu já conseguia caminhar com firmeza, mas mantinha o andar arrastado e o olhar vago sempre que a porta se abria. A dissimulação era a minha armadura. Eu ouvi o som do portão eletrônico roncando na garagem lá embaixo. Eles tinham chegado. Eu sabia pelas informações de Marcos que aquela noite não tinha sido boa para Lorena nas mesas de pôquer clandestinas de Moema. Ela estava perdendo o controle, e gente que perde o controle comete erros fatais. Ouvi os passos pesados de Daniel no corredor e o estalar dos saltos de Lorena. Um som que antes me irritava e agora me servia como um sinal de alerta de que a caça estava próxima. Eles entraram no quarto ao lado, o deles, e as vozes começaram a subir de tom, atravessando as paredes que, para eles, protegiam segredos, mas para mim eram apenas membranas permeáveis. Lorena gritava sobre um tal de investimento, que não tinha dado certo, uma desculpa esfarrapada para os 300 mil reais que ela tinha evaporado em uma única rodada de apostas naquela noite. Daniel, em sua fraqueza crônica, tentava acalmá-la, mas havia algo diferente na voz dele, um tremor de quem estava começando a perceber que o chão sob seus pés era feito de areia movediça. Eu me levantei da poltrona com uma agilidade que assustaria qualquer um que me visse no hospital e me aproximei da parede. Você não entende, Daniel? Se a gente não conseguir aquele dinheiro da venda do apartamento da sua mãe até sexta-feira, as coisas vão ficar feias, Lorena exclamava, o veneno transbordando em cada sílaba. Mas a procuração, Lorena. O Dr. Maurício disse que houve um problema sistêmico, que ele precisa da assinatura física dela de novo. E ela está estranha, falando de sonhos, falando daquela noite. Daniel rebateu, e eu pude sentir o pavor dele. Foi nesse momento que eu decidi que o primeiro estágio da minha vingança não seria físico, mas mental. Eu queria que eles sentissem a mesma sensação de estarem presos que eu senti na UTI. Queria que a mente deles se tornasse uma cela. Voltei para a cama, ajeitei os lençóis e fechei os olhos no exato momento em que a porta do meu quarto se abriu. Era Lorena. Ela entrou sem bater, a falta de respeito agora escancarada. Ela se aproximou da minha cama e ficou ali, parada, apenas me observando no escuro. Eu mantive minha respiração pesada e rítmica, mas por dentro eu estava pronta para saltar no pescoço dela se fosse necessário. Ela estendeu a mão e tocou no meu abajur, mas não o ligou. Ela apenas murmurou, quase num hálito. Por que você não morre logo, velha maldita? Você está estragando tudo. O ódio dela era puro, destilado. Ela saiu e fechou a porta com força. Na manhã seguinte, o sol mal tinha batido na varanda quando o interfone da cozinha tocou insistentemente. Eu já estava de pé, observando pela fresta da cortina. Um carro preto, vidros fumê, estava estacionado bem na frente do portão. 2 homens de terno escuro e óculos escuros esperavam. Era o incêndio que eu tinha provocado. Desci as escadas silenciosamente, o coração batendo forte, mas não de medo, e sim de antecipação. Vi Lorena aparecer na sala, vestindo um robe de seda, o rosto pálido ao ver as câmeras de segurança no monitor da cozinha. Ela reconheceu os homens. Daniel apareceu logo atrás, coçando os olhos, confuso. Quem é Lorena? Ele perguntou. Ela não respondeu. Ela correu para o portão lateral, mas os homens já estavam lá.
Eu me posicionei no topo da escada, nas sombras, onde eles não podiam me ver. O diálogo que se seguiu foi a confirmação de tudo o que Marcos tinha me contado. O homem mais alto, um sujeito de voz rouca chamado Ricardo, não gritou. Ele falou baixo, e isso era muito mais aterrorizante. Lorena, o patrão cansou de esperar. Você disse que a velha ia bater as botas na UTI e que o dinheiro estaria na conta na segunda-feira. Hoje é quinta. O patrão não gosta de previsões erradas. Daniel, estático no meio da sala, olhava para a esposa como se estivesse vendo um monstro que acabou de sair do armário. Que dinheiro, Lorena? De quem são esses homens? Ele gaguejou. Ricardo olhou para Daniel com um desprezo quase piedoso. Ah, você deve ser o marido. O arquiteto talentoso que não sabe que a esposa gastou o equivalente a 3 escritórios dele, em cavalos e cartas. Prazer! Sou o cobrador das dívidas que você nem sabia que existiam. O caos se instalou. Lorena começou a chorar. Uma performance que eu conhecia bem, mas que agora não funcionava mais. Ela se jogou aos pés de Daniel, implorando, dizendo que tinha feito aquilo por eles para multiplicar o patrimônio. Era uma mentira tão deslavada que até Daniel, em toda a sua negação, pareceu sentir nojo. Ricardo e o outro homem entraram na casa, ignorando qualquer protocolo. Eles começaram a olhar para os quadros, para a prataria de prata de lei que eu e Roberto tínhamos trazido da Itália. Isso aqui paga uma semana de juros, disse o segundo homem, arrancando um vaso de cristal da prateleira. Foi nesse momento que eu decidi fazer minha entrada triunfal. Desci os degraus lentamente, mas desta vez não fingi fraqueza. Mantive as costas eretas, o queixo erguido e os olhos fixos na cena abaixo. O que está acontecendo na minha casa? Perguntei, minha voz projetando-se com a autoridade que eu costumava ter na construtora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lorena congelou no chão. Daniel arregalou os olhos. Os cobradores me encararam com surpresa. Mãe, você devia estar na cama, Daniel disse, a voz sumindo. Eu cansei da cama, Daniel, e cansei de mentiras. Quem são esses senhores e por que estão levando meus cristais? Eu perguntei, caminhando até o centro da sala. Ricardo deu um passo à frente, mas antes que ele pudesse falar, eu o interrompi. Eu sei quem vocês são. E sei quanto ela deve. Mas vocês estão em uma propriedade privada, e eu ainda não assinei nada que dê a vocês o direito de tocar em um único grampo desta casa. Aproximei-me de Lorena, que ainda estava de joelhos. Olhei para ela de cima, o desprezo fluindo de mim como eletricidade. Levante-se, Lorena. Tenha ao menos a dignidade de cair de pé. Ela se levantou, os olhos faiscando de ódio e medo. Você chamou eles, não foi? Ela sibilou. Eu apenas sorri. Voltei-me para os homens. Senhores, eu não vou pagar a dívida dela hoje, mas vou dar a vocês uma garantia de que o dinheiro virá. Mas não será por meio de joias ou quadros. Será por meio de um acerto de contas maior. Deixem seus contatos com o meu filho e saiam. Agora. A autoridade na minha voz era algo que eles não esperavam de uma mulher que deveria estar moribunda. Eles hesitaram, olharam para o luxo ao redor e, por algum motivo, talvez o medo de um processo judicial que envolvesse o nome de Roberto ou apenas o choque da minha presença, eles recuaram. Ricardo deixou um cartão em cima da mesa de centro. 24 horas, dona Helena. Depois disso, não respondemos mais pela integridade da sua família. Quando a porta se fechou, a sala parecia menor. Daniel desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Lorena, vendo que sua máscara de vítima não colava mais com Daniel, tentou uma última cartada comigo. Você acha que venceu, não é? Se eles voltarem e não tiver dinheiro, você morre primeiro. Eu me aproximei dela e pela primeira vez não recuei. Dei um passo para dentro do espaço pessoal dela, sentindo o calor do seu nervosismo. Você já tentou me matar uma vez, Lorena, no hospital. Eu ouvi tudo.
Ouvi você mandando o Daniel puxar o cabo. Ouvi você falando da herança. Você é uma amadora. Você acha que o jogo é sobre dinheiro, mas o jogo é sobre sobrevivência. E entre você e eu, quem sobreviveu ao AVC e ao seu veneno fui eu. Daniel levantou a cabeça, o rosto banhado em lágrimas e suor. Mãe, é verdade. Você ouviu? Você... Ela realmente... Ele não conseguia terminar a frase. A traição era pesada demais para ser articulada. Olhei para o meu filho e, embora meu coração sofresse por vê-lo naquele estado, eu sabia que a dor era o único remédio para a cegueira dele. Ela tentou, Daniel, e você hesitou. Você não disse não imediatamente. Você deixou que ela falasse. Você é meu filho, o sangue do meu sangue. Mas você permitiu que uma serpente dormisse na nossa cama. Lorena viu que tinha perdido o apoio de Daniel e sua expressão se transformou em algo verdadeiramente demoníaco. Sim, eu tentei. E faria de novo. Você é um estorvo, Helena. Uma velha egoísta sentada em cima de milhões enquanto o mundo gira. Você acha que o Daniel te ama? Ele só está aqui por obrigação. Ele me ama. Ele sempre vai me escolher. Eu ri. Foi uma risada genuína que ecoou pelas paredes altas da sala de estar. Você realmente acredita nisso? Marcos, pode entrar. Marcos, o investigador, que estava esperando no jardim, entrou pela porta da frente carregando uma pasta preta. Daniel e Lorena olharam para ele, confusos. Daniel, este é o Sr. Marcos. Ele tem trabalhado para mim desde antes do meu acidente. Lorena, ou melhor, Lorena Andrade Garcia. Acho que você reconhece esses documentos. Marcos abriu a pasta e começou a espalhar as fotos do casamento anterior dela sobre a mesa. Bigâmia é um crime sério, Lorena. Assim como o estelionato sentimental, temos os registros de todos os homens que você destruiu. Temos o registro do seu casamento em Minas Gerais, que nunca foi anulado. Tecnicamente, seu casamento com o Daniel é nulo. Você não tem direito a 1 centavo, nem de herança, nem de partilha, nem de nada. A cor fugiu totalmente do rosto de Lorena. Daniel pegou as fotos, uma por uma, vendo sua esposa nos braços de outros homens, vendo as certidões, vendo a ficha corrida da mulher que ele achava que era o amor da sua vida. Lorena, quem é você? Ele perguntou, a voz saindo como um sussurro quebrado. Ela não respondeu. Ela recuou em direção à escada, mas eu a segui com as palavras. Eu não vou te entregar para a polícia agora, Lorena. Isso seria fácil demais. Eu quero que você sinta o que é não ter para onde ir. Eu bloqueei todas as suas contas conjuntas com o Daniel esta manhã. Eu troquei os segredos do cofre. Suas malas já estão prontas no quarto de serviço. Você tem 10 minutos para sair da minha casa. Lorena tentou avançar em minha direção, as unhas prontas para atacar, mas Marcos se colocou entre nós com uma firmeza silenciosa. Ela então olhou para Daniel, esperando que ele, em sua fraqueza habitual, intercedesse. Daniel, você vai deixar ela fazer isso? Eu sou sua esposa. Eu te dei os melhores anos da minha vida. Daniel olhou para ela e, pela primeira vez em anos, viu o brilho de Roberto nos olhos dele. Um brilho frio e definitivo. Você não é minha esposa. Você é uma criminosa. Sai da nossa casa. Agora. Lorena soltou um grito de fúria e frustração. Um som animal que não combinava com a imagem de decoradora refinada que ela tinha criado. Ela subiu as escadas correndo e ouvimos o som de coisas sendo arremessadas no quarto. Daniel se aproximou de mim e tentou me abraçar, mas eu mantive uma certa distância. O perdão viria, mas não hoje. O processo de limpeza precisava ser completo. Mãe, me perdoa. Eu fui cego. Eu quase deixei ela te matar. Shhh, eu disse, colocando o dedo sobre os lábios dele. Nós vamos resolver isso. Mas primeiro, precisamos terminar de limpar o lixo. 10 minutos depois, Lorena desceu com 2 malas grandes. Suas roupas de grife, seus sapatos caros, tudo o que ela tinha acumulado usando o nosso nome.
Ela parou na porta da frente e olhou para trás uma última vez. Vocês acham que acabou? Aqueles homens vão voltar. E eles não se importam com certidões de casamento. Eles querem o dinheiro. E se eu não pagar, eles vêm atrás de vocês. Eles já foram pagos, Lorena. Eu disse calmamente, cruzando os braços. O quê? Eu fiz um acordo com o Ricardo enquanto você estava lá em cima tendo seu surto. Eu paguei a dívida. Mas não como um presente para você. Eu comprei a dívida. Agora você não deve mais a agiotas. Você deve a mim. E eu pretendo cobrar cada centavo com juros de vingança. Marcos avisou aos homens de Ricardo que qualquer contato seu com eles agora será tratado como quebra de acordo. Você está sozinha, sem dinheiro, sem marido, sem teto e com uma dívida milionária comigo que eu vou usar para garantir que você nunca mais tenha paz em solo brasileiro. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. O choque de perceber que eu tinha planejado cada passo, desde a UTI até aquele momento, finalmente a atingiu. Ela saiu da casa sob a chuva fina que começava a cair, as malas batendo nos degraus. Daniel e eu ficamos na porta, observando-a caminhar até o portão. Ela não tinha carro. Eu tinha dado ordens para que o carro dela fosse recolhido pelo banco naquela manhã, por falta de pagamento das parcelas que ela mesma tinha desviado. Ela era uma sombra desaparecendo na noite de Alphaville. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Lorena era uma sobrevivente, uma barata que se escondia nas frestas, e eu não podia deixá-la escapar para destruir outra família. Eu tinha planos para ela, planos que envolveriam o Dr. Maurício e uma série de processos criminais que a manteriam ocupada pelo resto da vida. Daniel se sentou no degrau da escada, chorando silenciosamente. Eu me sentei ao lado dele e, desta vez, deixei que ele encostasse a cabeça no meu ombro. Mãe, como você conseguiu ser tão forte? Ele perguntou. Porque quando eu estava naquela cama, Daniel, eu percebi que a única coisa que separa a gente do fim é a nossa vontade de lutar. Eu lutei por mim. Agora vou lutar por você. Mas você vai ter que aprender a ser homem. Vai ter que aprender que o amor não é submissão. Ficamos ali por um longo tempo, pai e filho em espírito, mãe e protetora em ação. Mas a noite ainda guardava uma última surpresa. O telefone de Daniel tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, colocou no viva-voz. Alô? Ele disse. Daniel? Aqui é o porteiro do condomínio. Tem uma moça aqui na frente, uma tal de Beatriz. Ela diz que é amiga da sua mãe e que precisa entregar algo urgente que ela achou no escritório da dona Lorena. Olhei para Daniel. Beatriz, minha amiga que tinha me avisado sobre a briga no shopping. O que ela poderia ter achado? Pode deixar subir, Gilberto, eu disse. Minutos depois, Beatriz entrou na sala, ofegante. Ela segurava um pequeno gravador digital e um pendrive. Helena, eu sinto muito vir assim, mas eu não podia esperar. Eu trabalho na mesma galeria onde a Lorena tinha aquele escritório de fachada, você sabe. Hoje mais cedo, vi uns homens estranhos saindo de lá com caixas. Eles deixaram isso cair no corredor. Eu peguei e... Helena, você precisa ouvir o que está aqui. Beatriz colocou o gravador sobre a mesa e apertou o play. A voz era de Lorena, mas ela falava com uma frieza que eu ainda não tinha ouvido. Ela estava conversando com outra mulher. Não se preocupe, o plano está em andamento. O AVC foi só o empurrãozinho que a gente precisava. Eu já troquei os remédios de pressão dela pelos que você me deu. Em uma semana, o coração dela para e ninguém vai desconfiar de nada. O Daniel é um idiota. Ele vai assinar tudo e a gente foge para a Europa com os milhões. Meus pulmões pareceram queimar. Ela não estava apenas esperando eu morrer, ela estava me assassinando lentamente. O AVC não foi um acidente. Foi provocado. Olhei para Daniel, que agora estava pálido como um cadáver. O horror daquela descoberta era o golpe final. Minha vingança, que eu achava estar completa com a expulsão dela,
agora ganhava um novo e sombrio capítulo. Eu não queria apenas que ela fosse pobre. Eu queria que ela apodrecesse na cadeia. E eu sabia exatamente quem era a outra mulher na gravação. Era a enfermeira que Lorena tinha contratado para cuidar de mim no hospital. A rede de traição era muito mais profunda do que eu imaginava, e agora o sangue de Helena Carvalho estava fervendo com uma promessa que eu faria questão de cumprir. Ninguém toca na minha vida e sai impune. A história ela estava longe de terminar. Na verdade, a caçada apenas se tornara profissional. Eu olhei para Marcos, para Daniel e para Beatriz. Daniel, ligue para o Dr. Maurício. Beatriz, obrigada. Marcos, descubra onde aquela enfermeira está morando agora. Nós vamos fazer uma visita para ela amanhã de manhã. Eu me levantei, sentindo-me mais viva do que nunca. A dor do AVC tinha sido substituída pela clareza da guerra. Lorena achava que tinha me deixado na UTI para morrer, mas ela apenas me deu um motivo para viver com uma fúria renovada. E enquanto a chuva lavava a calçada de Alphaville, eu sabia que a próxima vez que eu visse Lorena Garcia seria atrás das grades de uma cela fria, exatamente onde monstros como ela pertencem. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas para mim, a vingança é um documento bem redigido, uma prova incontestável, e a visão da queda de quem achou que a bondade era sinônimo de fraqueza. Eu sou Helena Carvalho, e minha história está apenas começando a ser escrita com a tinta da justiça. Daniel me olhou, um misto de medo e admiração no rosto. O que vamos fazer agora, mãe? Eu olhei para o cartão do cobrador sobre a mesa e depois para o Astodia, a pasta de Marcos. Agora, Daniel, nós vamos mostrar para o mundo o que acontece quando alguém tenta apagar a luz de uma mulher que aprendeu a brilhar na escuridão. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi o sono dos justos, enquanto em algum lugar da cidade, Lorena começava a entender que o seu pior pesadelo não era a morte, mas o fato de que eu estava bem acordada. O amanhecer em São Paulo trouxe uma névoa cinzenta que parecia refletir o estado da minha alma. Fria, focada e implacável. Eu não era mais a vítima convalescente. Eu era a arquiteta de uma ruína que Lorena jamais poderia ter previsto. O gravador que Beatriz me entregara ainda ecoava na minha mente. Cada sílaba de Lorena sobre trocar os remédios era um prego no caixão da minha antiga misericórdia. Daniel estava sentado na mesa da cozinha, as olheiras profundas denunciando uma noite em claro, mas havia uma firmeza nova em seus gestos. Ele não me pediu para ter calma. Ele apenas me estendeu uma xícara de café e perguntou qual era o primeiro passo. Marcos chegou às 7 da manhã com o endereço da enfermeira, uma mulher chamada Solange, que vivia num apartamento de classe média baixa, em Interlagos. O que ela não sabia é que eu já havia movido os meus peões. Antes mesmo de sairmos, o doutor Maurício, meu advogado de confiança e antigo sócio de Roberto, já tinha em mãos a cópia da gravação e estava preparando a notificação para o Conselho Regional de Enfermagem e uma queixa-crime por tentativa de homicídio qualificado. Entramos no carro de Marcos, um SUV discreto, e o trajeto até a Zona Sul foi feito em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som do GPS. Eu observava a cidade passar pela janela e sentia uma força física que os médicos diriam ser impossível para alguém que recém saíra de um AVC. Era a adrenalina da sobrevivência. Quando chegamos ao prédio de Solange, não houve hesitação. Marcos, com sua postura intimidadora de ex-investigador, convenceu o porteiro de que éramos da administração. Subimos pelo elevador de serviço. Quando a porta se abriu no 8º andar, o cheiro de desinfetante e cigarro barato impregnava o corredor. Batemos na porta 82. Solange abriu a porta vestindo um pijama desbotado, segurando uma caneca. No momento em que seus olhos encontraram os meus, a caneca escorregou de suas mãos, estraçalhando-se no chão de cerâmica. O terror no rosto dela foi a minha primeira recompensa. Ela tentou fechar a porta,
mas o pé de Marcos já estava travando a entrada. Entramos sem convite. O apartamento era pequeno, cheio de caixas de sapatos de marcas caras e sacolas de compras que claramente não condiziam com o salário de uma enfermeira de hospital público. O dinheiro de Lorena, o meu dinheiro, estava ali, materializado em futilidades. Dona Helena, eu não sabia que a senhora tinha tido alta. Ela gaguejou, recuando até bater as costas na mesa da cozinha. Eu caminhei lentamente até ela, cada passo meu sendo um lembrete da minha recuperação. Você achou que eu estaria debaixo da terra agora, não é, Solange? Esperando o laudo de parada cardíaca que você e a Lorena planejaram com tanto cuidado. Eu coloquei o gravador sobre a mesa dela e apertei o play. Quando a voz de Lorena começou a descrever a troca dos remédios de pressão, as pernas de Solange fraquejaram e ela desabou na cadeira, começando a soluçar. Mas eu não sentia pena. Eu lembrava de cada vez que ela entrava no meu quarto de hospital com um sorriso falso, injetando veneno nas minhas veias, enquanto eu estava presa no meu próprio corpo. Eu tenho 2 opções para você, Solange, eu disse, minha voz soando como o aço de uma lâmina. A primeira é esperar a polícia chegar. O Dr. Maurício já está na delegacia com as provas. Você vai ser presa por tentativa de homicídio e perderá o seu registro para sempre. A segunda opção é você me entregar tudo o que sabe sobre a Lorena. Onde ela está se escondendo, quem são os outros cúmplices dela e para onde ela planejava enviar o dinheiro que roubou da minha construtora. Solange não hesitou em trair Lorena. Criminosos dessa estirpe não possuem lealdade, possuem apenas instinto de preservação. Entre soluços e confissões, ela revelou que Lorena não estava agindo sozinha no plano financeiro. Havia um corretor de câmbio negro, um homem chamado Fonseca, que estava ajudando a lavar o dinheiro da venda ilegal das ações da minha empresa. Mas a informação mais valiosa veio no final. Lorena não tinha saído da cidade. Ela estava escondida em um flat de luxo nos Jardins, alugado em nome de uma empresa de fachada que ela mantinha desde antes de conhecer Daniel. Ela planejava fugir para o Uruguai em 3 dias, assim que Fonseca terminasse a transferência dos últimos fundos para uma conta em Montevidéu. Saímos do apartamento de Solange, deixando Marcos para trás, para garantir que ela não fugisse até a chegada da polícia, que já estava a caminho. No carro, Daniel socou o painel. Como eu pude ser tão burro, mãe? Ela planejou isso por anos, desde o nosso primeiro jantar. Eu segurei a mão dele. Não foi burrice, Daniel, foi carência. Ela se aproveitou da sua bondade, mas agora o jogo virou. Ela acha que estamos lambendo as feridas em Alphaville? Ela não sabe que o cerco se fechou. Fomos direto para o escritório do Dr. Maurício. O ambiente era clássico, com paredes forradas de livros de direito e o cheiro de papel antigo. Maurício nos recebeu com uma expressão de triunfo. Ele já havia conseguido uma liminar de bloqueio de bens em caráter de urgência, baseada na fraude documental de Lorena. Além disso, as provas de bigamia que Marcos encontrara em Minas Gerais já haviam sido protocoladas. Helena, você está sendo incrível, disse Maurício ajustando os óculos. Mas precisamos agir rápido com esse tal de Fonseca. Se o dinheiro sair do país, recuperá-lo será quase impossível. Foi então que decidi usar a própria ganância de Lorena contra ela. Liguei para o celular dela de um número restrito. Eu sabia que ela atenderia, na esperança de que fosse algum dos seus cobradores ou uma notícia sobre a minha morte. Quando ela atendeu, não houve preâmbulos. Lorena, sou eu disse. Houve um silêncio pesado do outro lado. Helena, como você... Não importa como. O que importa é que eu acabei de sair do apartamento da Solange. A polícia está com ela agora. E eu estou com o pendrive que você deixou cair. Aquele com as senhas das contas das Ilhas Caimã. Era um blefe, mas eu conhecia a psicologia de Lorena. Ela era movida pelo medo de perder o que roubou. Você está mentindo! Você não tem nada! Ela gritou, a voz distorcida pela raiva. Tenho o suficiente para o Fonseca não querer mais falar com você, Lorena.
Eu acabei de ligar para ele e ofereci o dobro para ele me entregar a sua localização e travar a transferência. Você está cercada. Mas eu vou te dar uma chance de sair dessa sem passar 20 anos na cadeia. Me encontre na galeria onde você tinha o seu escritório, hoje às 10 da noite. Traga os documentos originais que você roubou do cofre do Roberto. Se você fizer isso, eu retiro a queixa de tentativa de homicídio e deixo você fugir com o que sobrar nas suas contas pessoais. Se não vier, a polícia estará no seu flat nos Jardins em 15 minutos. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Daniel me olhou assustado. Mãe, você vai mesmo deixar ela fugir? Eu dei um sorriso frio que faria meu falecido marido Roberto se orgulhar. Claro que não, Daniel. Mas eu preciso que ela saia daquele flat onde ela pode se esconder ou destruir provas. Eu quero ela num lugar onde eu tenha o controle total do ambiente. E a galeria à noite é o palco perfeito para o ato final. Preparamos a armadilha. Marcos e 2 seguranças particulares se posicionaram nas entradas da galeria. O doutor Maurício estava em contato direto com um delegado amigo seu, que aguardava o nosso sinal para efetuar a prisão em flagrante por extorsão e posse de documentos roubados. Quando chegamos à galeria às 10 da noite, o lugar estava mergulhado em sombras, com apenas as luzes de emergência lançando reflexos fantasmagóricos nas vitrines de luxo. Caminhei até o centro do átrio, onde uma fonte de mármore jorrava água num som rítmico e hipnótico. Daniel estava comigo, as mãos nos bolsos, o corpo tenso. Ouvimos o som de passos apressados. Lorena apareceu no topo da escada rolante desativada. Ela não parecia mais a mulher elegante de Alphaville. O cabelo estava desarrumado, a maquiagem borrada pelo suor e pelo estresse, e ela carregava uma pasta de couro como se fosse um escudo. "Cadê o pendrive, Helena?" Ela perguntou, descendo os degraus lentamente, os olhos varrendo o ambiente em busca de uma emboscada. "Cadê os documentos, Lorena?" Eu respondi, mantendo a voz calma. Ela chegou ao pé da escada, a poucos metros de nós. "Você acha que é esperta, não é? Mas você é apenas uma velha que teve sorte. Eu devia ter matado você no dia em que você teve aquele AVC. Devia ter sufocado você com aquele travesseiro, eu mesma." Daniel deu um passo à frente, a voz carregada de nojo. "Você é um monstro, Lorena. Eu te dei tudo. Eu te amei." Ela riu, uma risada histérica que ecoou pelo teto alto da galeria. Você? Você é um fraco, Daniel. Um boneco de ventríloco da sua mãe. Eu só precisava do seu sobrenome e do acesso às contas. Você nunca significou nada para mim." Nesse momento, ela abriu a pasta, mas não para tirar documentos. Ela sacou um pequeno revólver, a mão tremendo, mas o cano apontado diretamente para o meu peito. "Eu não vou para a cadeia, Helena. Eu vou acabar com o que comecei no hospital. Se eu não puder ter o dinheiro, vocês não terão a vida." Eu não me mexi. Eu sabia que Marcos estava na mira dela por trás de uma das colunas, mas eu precisava que ela confessasse tudo diante das câmeras de segurança que Maurício tinha acabado de reativar. "Você vai atirar na mulher que pagou as suas dívidas com os agiotas, Lorena? Vai adicionar assassinato à sua ficha de estelionato e bigamia?" Ela hesitou por um segundo ao ouvir a palavra bigamia. Como você sabe?" "Eu sei de tudo, Lorena. Sei do seu marido em Minas, sei dos golpes em Curitiba, sei de cada centavo que você desviou para a conta do Fonseca. O jogo acabou. Olhe ao seu redor." No momento em que ela olhou para os lados, as luzes da galeria se acenderam de uma vez, cegando-a momentaneamente. Marcos saltou das sombras e, com um movimento preciso, desarmou-a antes que ela pudesse puxar o gatilho. A arma caiu no chão com um som metálico e seco. Policiais fardados surgiram de todas as entradas, os passos ecoando como trovões. Lorena caiu de joelhos, não mais por encenação, mas por derrota completa. Enquanto os policiais algemavam Lorena, eu me aproximei dela.
Ela me olhou com um ódio que consumia o pouco que restava da sua sanidade. Isso não acabou, Helena. Eu vou sair. Eu tenho advogados. Eu me inclinei e sussurrei no ouvido dela para que apenas ela pudesse ouvir. Você não tem mais nada, Lorena. O Fonseca foi preso há 1 hora tentando embarcar para o Paraguai. Ele entregou todos os registros das suas transações. O Dr. Maurício já moveu o processo de anulação do seu casamento e eu recuperei cada centavo que você tirou da construtora. Você vai passar os próximos 20 anos em uma cela dividindo o espaço com pessoas que você sempre desprezou. E a cada dia que você acordar naquele inferno, lembre-se de uma coisa. Foi a velha egoísta que te colocou lá. Ela começou a gritar. Insultos e maldições que se tornaram ininteligíveis enquanto os policiais a arrastavam para fora da galeria. Daniel me abraçou e desta vez eu senti que o fardo da traição estava finalmente sendo lavado de seus ombros. Voltamos para casa em Alphaville, mas a atmosfera agora era de paz, não de tensão. Sentamos na varanda para ver o sol nascer, o primeiro dia de uma nova era. A construtora Carvalho estava segura. O nome de Roberto estava limpo e a justiça fora feita. Daniel olhou para mim e sorriu, um sorriso que eu não via há anos. O que vamos fazer hoje, mãe? Eu olhei para o jardim, para as flores que eu mesma pretendia plantar, agora que tinha minhas mãos e pernas de volta à plena forma. Hoje, Daniel, nós vamos apenas viver, sem segredos, sem medo e sem serpentes no nosso jardim. A vingança de Helena Carvalho estava completa, mas a vida de Helena Carvalho estava apenas recomeçando. Eu tinha sobrevivido ao silêncio da UTI para gritar ao mundo que a dignidade não tem preço e que o amor de uma mãe é a força mais poderosa da natureza. O cerco havia se fechado e desta vez eu estava do lado de fora, livre e em paz. A prisão de Lorena na galeria não foi o fim, mas o início de um novo e perigoso capítulo. Enquanto ela era levada sob custódia, o silêncio que se abateu sobre a nossa casa em Alphaville era enganador. Eu sabia que uma mulher como ela, que passara anos a tecer uma teia de mentiras, não aceitaria a derrota sem tentar levar tudo o que restava do meu mundo consigo. 2 semanas após a sua detenção, enquanto eu recuperava as rédeas da construtora Carvalho, o Dr. Maurício entrou no meu gabinete com o rosto pálido. Ele trazia um envelope selado pelo Tribunal de Minas Gerais. O golpe final de Lorena não tinha sido a tentativa de me matar, mas uma bomba relógio jurídica deixada para trás. Um testamento supostamente assinado por Roberto meses antes de morrer, que deixava metade das ações da empresa a um herdeiro desconhecido. Helena, este documento parece legítimo à primeira vista, explicou Maurício, espalhando as cópias sobre a minha mesa. Se for autêntico, Lorena não estava apenas a tentar roubar-te. Ela estava a agir em nome de um terceiro. Alguém chamado Gustavo Menezes. O nome ecoou como um trovão. Gustavo era o irmão mais novo de Roberto, o ovelha negra da família, que tinha sido deserdado anos atrás, por desvio de fundos e que todos pensávamos estar morto após um acidente no estrangeiro. A percepção atingiu-me como um murro. Lorena não era a mente brilhante e solitária. Ela era a peça de um puzzle muito maior, arquitectado pelo meu próprio cunhado para reclamar a empresa que ele sempre invejou. Daniel ficou devastado. A traição de Lorena já o tinha deixado em frangalhos, mas saber que o seu próprio tio estava vivo e a conspirar contra nós foi o ponto de ruptura. No entanto, eu não tinha tempo para luto. Se o testamento fosse validado, Gustavo teria o direito legal de intervir na gestão da construtora, drenando os recursos que eu tanto lutei para proteger. Precisávamos de provas de que o testamento era falso, ou de que Gustavo estava envolvido no plano de homicídio. Decidi fazer algo que Daniel implorou para eu não fazer. Visitei Lorena na prisão. O centro de detenção feminino era um lugar de luzes fluorescentes e ruídos constantes de grades. Quando Lorena se sentou do outro lado do vidro, ela parecia uma sombra do que fora.
Sem a maquilhagem cara e as roupas de marca, ela era apenas uma mulher amarga com olhos que ainda destilavam veneno. Ela sorriu ao ver-me. Vieste ver o teu império desmoronar, Helena? O Gustavo não é tão paciente como eu fui. Ele vai tirar-te tudo. A sua voz era um sussurro rouco. Onde está o Gustavo, Lorena? Se me ajudares a provar que ele falsificou o testamento, posso falar com o promotor para reduzir a tua pena de tentativa de homicídio para cumplicidade. Eu disse, mantendo a minha voz gélida. Ela soltou uma gargalhada que atraiu os olhares das guardas. Tu ainda não percebeste, pois não? O Gustavo nunca saiu do Brasil. Ele esteve no teu hospital, Helena. Ele era o consultor que vinha visitar-te quando o Daniel não estava. Lembras-te do homem que te segurava a mão e dizia que ia ficar tudo bem? Era ele. O meu sangue gelou. A memória turva daquelas tardes de agonia, de uma voz familiar que eu não conseguia identificar devido ao efeito dos sedativos, tornou-se subitamente clara. O inimigo estivera à minha cabeceira, a observar-me lutar pela vida, esperando o momento certo para assinar a minha sentença de morte financeira. Saí da prisão com uma missão clara. Marcos e eu começamos uma busca frenética pelo rastro de Gustavo Menezes. Descobrimos que ele estava a viver num hotel econômico no centro de São Paulo, usando um nome falso, coordenando o ataque jurídico através de um escritório de advogados de ética duvidosa. No entanto, Gustavo era mais perigoso que Lorena. Ao perceber que o cerco se estava a fechar novamente, ele decidiu quebrar a sua discrição. Naquela mesma noite, recebi um vídeo no meu telemóvel. Daniel estava a sair do ginásio quando 2 homens o abordaram e o forçaram a entrar num veículo escuro. O pânico ameaçou paralisar-me, mas a Helena, que sobreviveu a um AVC e a uma tentativa de envenenamento, não se deixaria abater. Liguei para Marcos. Eles levaram o meu filho, Marcos. Localiza aquele carro. Não quero saber das regras agora. Se eles lhe tocarem num cabelo, eu mesma vou tratar de enterrar o Gustavo. O meu cunhado queria a empresa, mas eu ia mostrar-lhe que uma mãe que já perdeu quase tudo não tem nada a temer. A penúltima peça do jogo estava no tabuleiro, o resgate de Daniel e o confronto final com o fantasma de Roberto. O dinheiro já não importava. A sobrevivência da minha linhagem era a única lei. A caçada agora era pessoal, sangrenta e sem volta. A noite em São Paulo não era apenas escura. Era uma entidade viva, opressiva e carregada de uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu pescoço eriçarem-se. O estaleiro abandonado da construtora Carvalho, situado numa curva esquecida do rio Tietê, parecia um cemitério de metal. Guindastes enferrujados erguiam-se contra o céu como esqueletos de gigantes, e o cheiro a óleo diesel, podre, misturava-se com a umidade do rio. Eu estava parada no centro de um círculo de luz amarelada, projetada por um refletor que oscilava com o vento. Nas minhas mãos, a pasta de couro preta continha os documentos que Gustavo exigira: a renúncia total à herança de Roberto e a transferência de todos os ativos para uma conta nas Ilhas Caimão. Mas escondido na dobra do forro estava o gravador que Marcos instalara e um dispositivo de localização GPS que pulsava silenciosamente, enviando a minha posição para a unidade tática que aguardava o meu sinal. "Estás atrasado, Gustavo!" gritei para as sombras. A minha voz, embora firme, ecoou de forma fantasmagórica entre os contentores de carga. "O tempo das sombras acabou. Sai daí e traz o meu filho." Um ruído de passos sobre metal soou à minha direita. Gustavo emergiu da escuridão arrastando Daniel. O meu coração quase parou. Daniel estava com os pulsos atados, uma mancha de sangue seco na face e os olhos arregalados de terror. Atrás deles, 2 homens corpulentos, mercenários que Gustavo contratara com o dinheiro que desviara da empresa, mantinham as mãos nas coronhas das suas armas. "Olha para ti, Helena", zombou Gustavo. O seu rosto, outrora a imagem da sofisticação, estava agora desfigurado pelo desespero e pela ganância.
a viúva herdeira armada apenas com um pedaço de papel. O Roberto sempre teve um fraco por ti, mas esqueceu-se de que o sangue fala mais alto que o amor. Eu sou um carvalho. Tu és apenas uma intrusa que teve sorte. Sorte? Rime um som seco e desprovido de humor. Eu reconstruí esta empresa enquanto tu estavas a gastar a tua mesada em casinos em Macau. Eu cuidei do Roberto enquanto ele morria. Tu nem sequer atendeste o telefone no dia do funeral. Tu não és um carvalho, Gustavo. És apenas um parasita que sobreviveu à sombra de um homem melhor. As palavras atingiram-no como um chicote. Gustavo avançou arrancando a pasta da minha mão. Assina! Agora! Gritou ele, atirando uma caneta para o chão. Eu baixei-me para apanhar a caneta, mas o meu olhar cruzou-se com o de Daniel. Ele fez um movimento subtil com a cabeça, um sinal que tínhamos combinado anos antes em brincadeiras de infância. Estou pronto. Não vou assinar nada até saber que o Daniel está seguro do outro lado daquele portão, respondi, levantando-me lentamente. Tu não estás em posição de exigir nada. Gustavo perdeu a compostura. Ele sacou de uma pistola cromada, a mesma que eu suspeitava ter sido usada para intimidar as testemunhas do processo de fraude. Assina ou eu acabo com o legado do Roberto aqui mesmo, na frente dos teus olhos. Nesse momento, um flash de luz azul cortou o horizonte, a quilômetros de distância, mas o suficiente para distrair os capangas. Era o sinal de que a polícia estava a fechar o cerco. O que foi aquilo? Rosnou um dos mercenários. É o teu fim, Gustavo, respondi, sentindo uma calma glacial percorrer as minhas veias. Neste exato momento, a Polícia Federal está a entrar no apartamento da Lorena. Eles encontraram o servidor escondido onde guardavas os registros das tuas contas no estrangeiro. O jogo acabou. Gustavo rugiu de raiva e apontou a arma para a minha cabeça. Se eu vou cair, levo-te comigo. Antes que ele pudesse premir o gatilho, Daniel, num movimento de puro instinto e coragem, atirou-se contra as pernas de Gustavo. O tiro saiu, mas a bala apenas ricocheteou num contentor metálico, provocando uma chuva de faíscas. Agora! Gritei. O estaleiro explodiu em caos. Granadas de luz e som rebentaram, cegando os mercenários. Marcos e a sua equipa surgiram das sombras como espectros. Ouvi o som de disparos, curtos, precisos. Os dois capangas caíram antes mesmo de conseguirem sacar das armas. Eu corri para Daniel, cobrindo-o com o meu corpo. Gustavo, em pânico, tentou fugir em direção ao cais, disparando aleatoriamente para trás. Uma das balas atingiu o meu ombro esquerdo. Senti um calor lancinante, como se um ferro em brasa tivesse atravessado a minha pele, mas não parei. Fica no chão, Daniel! Não te movas! Ordenei enquanto via Marcos perseguir Gustavo. A perseguição terminou na borda do cais, onde as águas negras do Tietê batiam contra os pilares de cimento. Gustavo estava encurralado. Ele olhou para a arma, depois para Marcos e finalmente para mim, que me aproximava segurando o ombro ensanguentado. Rende-te, Gustavo. Acabou, disse Marcos com a sua arma apontada ao peito do traidor. Nunca! Gustavo, num último ato de loucura, tentou apontar a pistola para Marcos, mas esse foi mais rápido. Um único tiro atingiu o joelho de Gustavo, fazendo-o cair de gritos no chão frio. A polícia inundou o local segundos depois. Enquanto os paramédicos me socorriam e libertavam Daniel, vi Gustavo ser algemado e arrastado para a viatura, humilhado, a sua arrogância substituída por um choro patético de quem perdeu tudo. A recuperação levou meses. A bala não atingira nenhum órgão vital, mas a cicatriz no meu ombro tornou-se a minha medalha de honra. No tribunal, o testemunho de Lorena foi a última pá de cal. Confrontada com as provas de que Gustavo pretendia eliminá-la assim que o dinheiro fosse transferido, ela confessou tudo: o envenenamento gradual de Roberto, a sabotagem dos meus medicamentos e a tentativa de sequestro. Sentada na sala de reuniões da construtora Carvalho, agora sob a minha presidência absoluta, olhei pela janela para a cidade de São Paulo. Daniel estava ao meu lado, a aprender os meandros do negócio
com uma maturidade que apenas o fogo do sofrimento consegue forjar. A justiça de sangue não tinha sido feita com uma execução, mas com a destruição sistemática de todos os planos de quem tentou destruir a nossa família. Roberto podia ter partido, mas o seu nome estava limpo e o nosso futuro estava finalmente livre de sombras. Fechei os olhos por um momento, sentindo o sol de inverno no rosto. Helena Carvalho, a mulher que todos pensavam estar acabada, tinha sobrevivido e, mais do que sobreviver, tinha vencido.